Ok, vou falar sobre um tema polêmico, talvez algumas pessoas gostem, talvez algumas pessoas odeiem. É sobre a teoria da evolução das espécies de Darwin. Eu acho muito interessante a teoria da evolução de Darwin como, assim, uma coisa tipo Big Brother. Tipo assim, totalmente inútil. E não sou só eu que digo isso, tá? Eu vou pegar algumas coisas aqui e vou mostrar pra vocês. Ah, Pergunta, né? Onde estão os avanços científicos causados pela tal dessa teoria da evolução de Darwin? O Dr. Mark Kirchner, fundador do Departamento de Biologia Sistemática da Universidade de Harvard, diz o seguinte: de fato, durante os últimos 100 anos, praticamente toda a biologia progrediu independente da teoria da evolução, exceto a própria biologia evolucionária. Ou seja, nos últimos 100 anos, essa foi uma teoria tão importante da evolução que ela não foi aplicada em nada. Ela não foi aplicada em absolutamente nada, tá? A não ser para justificar ela mesma. A biologia molecular, bioquímica, fisiologia não tiveram em conta a teoria da evolução. Não foi aplicada em absolutamente nada importante a teoria da evolução. Nada, a não ser nela mesma. Ou seja, mais modelinhos sobre a teoria da evolução. Ela não foi aplicada em nada. O Dr. Shekel escreve o seguinte no artigo The Dangers of Overselling Evolution, na Forbes Magazine, no dia 23 de fevereiro de 2009, ele escreve o seguinte: é o nosso conhecimento da operacionalidade das formas de vida e não especulações sobre a forma como elas surgiram que é essencial para os médicos veterinários e agricultores. Outra consideração dele é o seguinte: na verdade, a teoria da evolução impede o avanço científico. Putz, grilo, que interessante. Por que então as escolas e as universidades ensinam o darwinismo de forma tão dogmática, retirando tempo à biologia experimental que tanto tem beneficiado a humanidade? Ou seja, por que você gasta um tempão ensinando o darwinismo, isso veio daquilo e assim assado, se na verdade o que é prático é conhecer anatomia, é conhecer coisas biológicas de verdade, como é que funciona o pulmão, como é que o pâncreas funciona, como tá tudo isso está conectado. Por que a gente gastaria tempo de alunos de segundo grau para falar que tudo veio de uma sopa primordial e explicar o darwinismo, sendo que tem muitas coisas mais importantes e o tempo é limitado para a gente falar sobre isso? Isso é uma teoria fútil, totalmente fútil. Se ela não é usada em nada, ela na ciência ela é totalmente desnecessária. A existência dela ou não mudaria a biologia praticamente, a não ser a biologia evolucionista, ou seja, aquela que conta as historinhas. Então, se ela é tão desnecessária, por que a gente precisa ensinar para criança? Essa é a pergunta. Já que não vamos ensinar o criacionismo, por que ensinar darwinismo? Não faz o menor sentido. Se vocês forem pegar a vida de Darwin, inclusive, vocês vão ver que ele falou várias coisas que na vida dele não deu certo, né? Foi um perdedor, né? Então, assim, uma coisa interessante, por exemplo, as pessoas confundem teoria da evolução de Darwin com seleção natural. Os criacionistas, as pessoas que acreditam que tudo foi feito por Deus, tá? Eles também acreditam em seleção natural, ou seja, mais apto, o que se adapta melhor, mais rápido, ele vai progredir melhor. Isso é natural, tá ok? Seleção natural, ok. Isso não é darwinismo, hein? Isso não é darwinismo, não é teoria de evolução. E, te digo mais, acreditar numa sopa primordial, eu vou falar uma frase que o cientista falou, não lembro qual é, era um cientista desses muito importantes, prêmio Nobel, me fugiu da cabeça. Eu não estou fazendo muitas pesquisas aqui para fazer esses vídeos, porque eu tenho muita coisa na minha cabeça. Mas a frase que ele fala faz tanto sentido a evolução a partir de uma sopa primordial, ou seja, o pessoal diz que você pegou nutrientes lá, carbono e não sei o que, nitrogênio, amônia, e você
põe aquilo sobre numa coisa quente, sei lá, numa bacia quente, ou seja, uma bacia sedimentar, por exemplo, ou no fundo do oceano, perto de onde tem o vulcanismo no oceano, e você consegue formar vida a partir daquilo. E essa vida vai evoluir por uma coisa de uma célula para várias células, e vai evoluir para, sei lá, os peixes, e não sei o que e tal, até chegar no ser humano. Ok? Isso é uma teoria bem legal do darwinismo. Agora, o que eu tenho a dizer sobre a sopra primordial é o seguinte: essa frase, que foi dita por um cientista que eu esqueci o nome mesmo, mas prêmio Nobel, faz tanto sentido isso da sopra primordial quanto você pegar uma tigela gigante, desmontar, colocar todas as peças de um Boeing, tá? Com software, manuais, os parafusinhos pequenos de cada botãozinho, os parafusos todos de todo o cockpit, as telinhas dos cockpit, os ponteiros dos cockpit, tudo isso, asa, turbina, hélice, tudo isso dentro de uma panela, tudo desmontado, até os parafusos tudo solto, e você fica lá, ó, chacoalhando milhares de anos, ou milhões de anos, depende do ponto de vista, e aí quando você abrir, voilá, adivinha, um Boeing 747 montado, novinho, perfeito, como o ser humano. O ser humano, toda a complexidade dele, com várias coisas trabalhando junto, várias partes vivas trabalhando ao mesmo tempo, foi formada a partir de colocar uma coisa numa tigela quente, criou um ser de uma célula, multicélulas, meu, desde quando o elemento químico ganha vida assim, não é verdade? Não faz sentido nenhum a teoria do Darwin, o darwinismo. Então, perguntam, o Pirula fala que é absurdo a escola adventista estar ensinando o criacionismo. Eu acho absurdo qualquer escola estar ensinando tanto o criacionismo quanto o darwinismo. Corta fora, desnecessário. Dá para ensinar sobre os órgãos e outras coisas de anatomia, coisas importantes mesmo. E corta fora o darwinismo, entendeu? Totalmente desnecessário. Teoria inútil, aquelas que não servem pra nada. Você aprendeu matriz na escola, não te contaram pra que servia? Isso serve pra alguma coisa. Agora, darwinismo? Zero, cara. Dou zero pro darwinismo.